Os estudiosos acreditam que o monoteísmo tenha se iniciado lá por volta do século IX a.C., sob a forma da monolatria. Portanto, hoje vamos fazer uma viagem no tempo, vamos retornar ao século IX a.C. e conhecer a história de Jeú. A história de Jeú ilustra bem esses embates entre os homens e entre os deuses, né? A história de Jeú marca bem esse início, né, rumo ao monoteísmo, né, do politeísmo, passando pela monolatria e chegando até o monoteísmo. Uma trajetória longa, uma trajetória complexa. Então essa história que eu vou contar hoje, né, é uma história que se passou no século IX a.C., né? E vamos iniciá-la com o profeta Elias. O profeta Elias era um defensor ardoroso de Javé. E ele estava sempre em choque, obviamente, com os sacerdotes dos outros deuses, principalmente os sacerdotes de Baal e de Aserá. E chega um dia que Jeú percebe que há um momento político adequado e ele desafia, então, os sacerdotes de Baal e da deusa Será para um duelo. O duelo seria o seguinte: Elias e os outros demais sacerdotes defensores do deus Javé montaria um altar de sacrifício, colocaria ali a carne do animal sacrificado e igualmente os sacerdotes de Baal e de Aserá igualmente o fariam também. E eles não iriam colocar fogo naquela lenha para queimar aquela carne. Quem iria colocar o fogo seria o Deus deles. Então os profetas de Baal, inicialmente de Aserá, fazem as suas preces, fazem as suas mandingas lá, para que a carne, para que o fogo acenda para queimar a carne. Mas o fogo não acende. Essa batalha é travada lá no Monte Carmelo. Depois chega a vez do profeta Elias, e ele então faz lá a sua ritualística, e não é que de repente o fogo acende, né, e começa a queimar a carne, e o profeta Elias ganha esse duelo mágico lá no Monte Carmelo, e isso no século IX a.C. O Elias, com sua verve, com seu discurso, com seu carisma, ele empolga a multidão e mostra com aquele resultado, do qual ele foi vencedor, de que os profetas, que os sacerdotes de Baal e de Aserá eram sacerdotes de deuses falsos, né? E que, portanto, deveriam ser castigados, serem mortos. E ele irá, então, liderar um verdadeiro morticínio. Ele vai assassinar, ele vai comandar o assassinato, né? A turba meio enlouquecida, o povo lá meio enlouquecido com toda aquela cerimônia, aquela ritualística toda dos sacrifícios, e termina por assassinar 450 sacerdotes de Baal e 400 sacerdotes de Aserá. É muito sacerdote. Talvez esses números estejam um pouco inflacionados. Essas histórias, elas iam passando oralmente durante séculos. E depois elas foram colocadas nos pergaminhos, né? Isso muitos séculos depois. Então, essas histórias, com certeza, elas estão marcadas ali pelo mágico, pelo fabuloso, né? E então, pode ser que esses números não estejam tão fidedignos assim. Bom, ele ganha o duelo, faz um arraso lá nas hostes clericais do deus Baal e da deusa Será. Perfeito. O tempo passa
E chega a vez do profeta Eliseu agora. Agora é o profeta Eliseu quem está no comando lá, é o nome mais prestigiado, é o sujeito mais reconhecido como aquele que conversa com Deus, aquele que traz a notícia do Deus Javé para os humanos e por sua vez leva a notícia dos humanos para o Deus Javé. E o Deus Eliseu, o profeta Eliseu, ele vai mandar um emissário ungir um comandante militar do reino de Israel como rei. Quer dizer, ele vai fazer algo extremamente subversivo, porque existia o rei, né? Existia o rei, era o rei Jorão, né? O rei Jorão. Nessa época do duelo mágico do Elias com os profetas de Baal e Aserá, o rei era o rei Acabe. O rei Acabe havia morrido numa batalha, ele tinha tomado uma flechada, foi para casa, ficou mal, ficou doente, ficou agonizante vários dias e termina por morrer. E ele é substituído pelo rei Jorão, seu filho, né? Então, quando o Jeú, esse poderoso comandante militar do reino de Israel, é ungido rei, o rei Jorão é o rei que está mandando. Quer dizer, então é um ato claramente subversivo, conspiratório, né, contra a realeza. Na verdade, o clero de Baal, o clero de Aserá, eles davam sustentação ideológica ao rei Acabe, a família do rei Acabe, davam sustentação ideológica ao rei Acabe e depois davam sustentação ideológica ao rei Jorão. Os sacerdotes de Javé estavam sem espaço, né? Não tinham espaço para ele porque esses outros sacerdotes que orbitavam ali na corte, né? Na corte da monarquia. E então eles queriam espaço, então eles começaram a conspirar contra o rei Jorão. E então essa corte dos sacerdotes de Javé, essa corte vai se aproximar de pessoas ambiciosas, pessoas que querem o poder. Claro, também os sacerdotes querem o poder, mas também tem os chefes militares que também sonham em se tornarem reis, né? E o chefe mais ambicioso, mais violento, mais brutal, era o Jeú. Então, faz um acordo com Jeú, né? O clero de Javé faz um acordo com Jeú. Jeú secretamente é ungido rei através de um emissário que o profeta Eliseu manda para ungí-lo rei. E ele, ungido rei, ele parte em direção ao rei Jorão. O rei Jorão está acamado, ele foi atingido durante uma batalha contra os arameus, né? E ele está lá se convalescendo. Visitando o rei Jorão está o rei Acasias, do reino de Judá, do reino do sul. Os hebreus, nesse período, eles estão divididos em dois reinos. Há o reino do norte, chamado também de Israel, cuja capital fica em Samaria, e há o reino do sul, ou reino de Judá, cuja capital fica em Jerusalém, né? Então, o rei lá de Judá é o rei Acasias, que por sua vez é casada com uma filha do rei Acabe e da rainha Jezabel, né? Então ele é cunhado do rei de Israel. Então o rei Acasias de Judá está lá visitando o rei Jorão de Israel, que está doente, foi ferido e tal. Jeú chega lá, né? E depois de uma discussão com ele, o Jeú dá uma flechada nas costas do rei Jorão. Essa flecha penetra nas costas e sai da frente, perfurando o coração do rei Jorão. Jeú aproveita de quebra e assassina também o rei Acasias.
Na verdade, esses reis eram mais reizinhos, eram reinos pequenos, né? A gente fala de rei, imagina então um reino enorme, poderoso. Não era bem assim. Eram reinadinhos, eram reizinhos, né? Bom, não importa. Ele então vai assassinar o rei Jorão e vai assassinar o rei Acasias. Ele mata os dois. Bom, saindo de lá, ele vai encontrar um grupo de homens, 42 homens, que estão se dirigindo para Samaria, capital do reino do norte, do reino de Israel. E ele pergunta a esses homens o que esses homens estão indo fazer lá. E esses 42 homens então diz para ele o seguinte: olha, nós estamos indo para poder venerar, né, o rei, né, para oferecer os nossos préstimos, as nossas homenagens ao rei Jorão. Nós somos 42 príncipes e irmãos do rei Acasias, que Jeú havia acabado de assassinar, né? Jeú não tem dúvida. Assassina os 42 príncipes. Corta a cabeça dos 42 príncipes e bota dentro do saco, né? Então ele assassinou o rei Jorão, ele assassinou o rei Acasias, assassinou agora 42 príncipes irmãos do rei Acasias. Jeú não é fácil. Parte em busca de quem? Jezabel. Jezabel era uma rainha oriunda da Fenícia. Ela cultuava o deus Baal, ela adorava o deus Baal. Era uma adepta fervorosa do deus Baal. E os sacerdotes, como eu havia falado, os sacerdotes de Baal, davam aquela sustentação ideológica, religiosa, ideológica, na época, para que o rei se mantivesse no poder, porque aquele rei tinha a proteção do deus Baal. Né? Aquele rei era protegido pelo deus Baal. Portanto, o povo deveria obedecê-lo também. Então, o Jeú parte para assassinar a rainha. A rainha já sabe da morte do filho, que Jeú havia assassinado seu filho, e ela sabe que vai morrer. Ela é uma mulher muito corajosa, de muita iniciativa, de grande influência no reino. Ela se arruma toda, coloca o melhor vestido, se penteia, se maquia como era um hábito das mulheres da Fenícia, para esperar o homem que vai assassiná-la. E ela lá de cima da sua residência real, né, lá no segundo andar, terceiro andar, não sei, ela então grita para o Jeú, que está chegando de cavalo, na sua carruagem, e o acusa de ser um assassino. E Jeú ordena que os servos da rainha, os eunucos, joguem o seu corpo lá de cima, né? Então veja bem o poder do Jeú, né? Os eunucos que até então haviam cuidado, haviam satisfeito os mínimos caprichos da rainha durante anos, esses eunucos, quando Jeú manda que esses eunucos joguem o corpo da rainha, né? Joguem a rainha lá embaixo, na estrada, na rua, os eunucos acabam fazendo isso, né? Eles jogam o corpo da rainha, a rainha se esborracha lá no chão, se estatela lá no chão, e ela começa a sangrar, né? Agonizante ali. Jeú pega a carruagem dele e passa com seus cavalos por cima do corpo agonizante da rainha Jezabel. Pega o corpo da rainha Jezabel, o cadáver da rainha Jezabel, dá para os cachorros comerem. Isso para realizar uma profecia do profeta Elias. O profeta Elias, antes de desaparecer, ele faz uma profecia, ele dá uma profecia, né, dizendo que Acabe e todos os que iriam suceder Acabe, e também colocando a rainha Jezabel, todos esses teriam seus corpos, os seus cadáveres comidos pelos cães, né? A gente não sabe se essa profecia foi enxertada depois, tem uma grande probabilidade,
ou essa história de dar o corpo para os cadáveres tenha sido uma construção posterior também para completar essa profecia. O que importa é que ele matou o rei Jorão, matou o rei Acasias, matou a rainha Jezabel, matou os 42 príncipes, irmãos do rei Acasias do reino de Judá, e não termina por aí. Ele então vai mandar assassinar agora os filhos do rei Acabe, irmãos do rei Jorão. Por quê? Porque são potenciais ocupadores do trono real que agora está vago, né? São pessoas que podem vir a disputar com ele. Nessa época, a poligamia era uma prática perfeitamente natural, aceitável, legal do ponto de vista legal da justiça, religiosa, era uma prática aceita por todos os deuses, inclusive por Javé, né? Então, o rei Jorão tinha muitos filhos. Ele tinha 70, agora estou na dúvida agora, 70. Ele tinha 70 filhos. Esses 70 filhos estavam espalhados pelas casas da aristocracia em Samaria, né? Para essas famílias era uma honra receber um filho do rei na sua casa. Então essas famílias educavam esses filhos, né? Davam toda a proteção para esses filhos. Esses filhos viviam ali muito bem, né? E a família, obviamente, ganhava as benesses do poder, né, real, né? Mas tinha a função de educar e proteger aqueles filhos, né? Então ele manda por carta, ele nem vai pessoalmente, ele manda 70 cartas para essas famílias, para que elas matem esses filhos do rei, né? Quer dizer, essas famílias que deveriam proteger e cuidar dos filhos do rei, agora irão assassinar os filhos do rei, né? As famílias se interrogam, se Jeú matou 2 reis, o que ele não vai fazer com a gente? Quem somos nós para enfrentar Jeú? Não somos nada. Vamos ter que matar esses príncipes. E são todos assassinados, decapitados, colocados, as cabeças são colocadas dentro de sacos e encaminhados para Jeú. Jeú vai expor essas cabeças nos portões de Samaria, de modo que todo mundo pudesse ver do que ele era capaz de fazer com aqueles que se rebelassem contra ele. Era um aviso para que as pessoas não se rebelassem contra ele, né? Ele então manda assassinar, e são assassinados os 70 filhos do rei Acabe, né? 70 filhos do rei Acabe, irmãos do rei Jorão. Um verdadeiro morticínio. Claro, ele quer eliminar qualquer possível concorrência futura. Bom, mas a coisa não termina por aí ainda, continua o morticínio. Jeú anuncia por todo o reino de que ele vai aderir ao Deus Baal, que o Deus Baal será coroado Deus oficial do reino de Israel. E para isso dará uma grande festa para o Deus Baal e intima que todos os sacerdotes, que todos os fiéis de Baal deveriam comparecer ao templo de Baal para uma grande festa em homenagem ao Deus Baal, na qual ele iria anunciar a sua adesão ao baalismo e a transformação de Baal no Deus oficial de Israel. Sacerdotes de Baal do mundo inteiro se dirigem para o templo de Baal, inúmeras famílias, e chegando lá, né, são iniciados então os sacrifícios, os holocaustos, e depois disso realizado, o Jeú então vê que já chegou todo mundo lá, ele baixa as portas do templo, prende todo mundo lá e manda assassinar
todo mundo, não sobra ninguém. Ele vai quebrar, vai queimar, vai fraturar a estátua de Baal, vai destruir totalmente a estátua de Baal, vai transformar aquele templo de Baal no banheiro público, no mictório público, e vai assassinar todos aqueles que lá estavam, né? Essa saga do Jeú, toda essa sequência de assassinatos, Jeú vai realizá-los a mando de Javé. Javé manda que ele assim o faça. Ele foi um devoto, né, radical de Javé. Ele cumpriu as ordens de Deus e por isso ele será agraciado com o poder. Jeú se transformará em rei e passará o poder para os seus filhos até a 4ª geração. Né? É um prêmio que Deus, que Javé, lhe dará por ele ter obedecido às suas ordens. Historicamente, Jeú não foi um rei tão assim significativo, né? Não tão significativo. A sua importância é bastante limitada. Essa visão do rei Jeú como um grande rei, porque ele aderiu de forma radical ao Deus Javé e combateu violentamente os demais deuses, e juntamente com os seus sacerdotes, é uma visão, é uma narrativa inflacionada, mas pelos escritores, né? Os escritores bíblicos, né? Quando essas histórias começaram a serem escritas, essas histórias foram floreadas, foram engrandecidas, né? Elas passaram por processos ali de adaptações, processos esses que a gente ainda vai falar um pouco mais para frente em outros vídeos, né? De forma que o rei Jeú não foi também esse poder, né? Esse poder que o livro de Reis nos conta, nos fala. Eu tenho aqui uma gravura, né, de um obelisco, né? É uma gravura bastante conhecida, eu a tenho aqui em vários livros, mas essa aqui é a mais bonitinha que eu tenho, que vai mostrar, né, o rei Jeú ajoelhado diante do rei Salmanassar III, o rei assírio Salmanassar III, que está aqui todo imponente, e o rei Jeú está aqui, né, venerando, está aqui agachado, né, venerando o Deus, o rei assírio Salmanassar III. Aqui do lado, 2 embaixadores do rei assírio, e aqui 2 embaixadores do rei Jeú. Então é um obelisco no qual o rei Salmanassar está dizendo assim: o rei Jeú está se prostrando diante de mim, me trouxe muito ouro, me trouxe muita prata, me trouxe isso, me trouxe aquilo, eu sou tal, o rei Jeú não vale nada, tal. O rei Jeú perdeu uma série de batalhas contra os arameus, contra vários povos dali da região, na qual eles estavam sempre guerreando. Então foi um Deus, na verdade, que não um rei que na verdade não teve tanta importância assim. Muitas das derrotas que os escritores bíblicos colocam nas costas do rei Jorão, nas costas do rei Acabe, na verdade, elas aconteceram no período do rei Jeú. Essa estela é do século IX a.C. Portanto, o rei Jeú estava viva quando o rei Salmanassar III mandou construí-la, né? É uma peça realmente muito bonita, né? Uma peça muito bonita. Os escritos bíblicos
com certeza eles estão impregnados do mágico, do majestoso, do maravilhoso, né? do sobrenatural, do fantástico, do fabuloso. E com certeza a história de Jeú também se encontra marcada por esses fatores. Entretanto, nós podemos afirmar com certeza que a construção do monoteísmo não foi uma prática marcada, né? Não foi uma prática marcada pela misericórdia e nem pela compaixão, mas sim pela violência nua e crua da sua época.